A paz do Senhor, Deus vos abençoe. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, José Márcio, presbítero José Márcio. E nós estamos aqui mais uma vez para nós continuarmos no estudo ao qual nós estamos tendo sobre escatologia. Estamos estudando o calendário da profecia do saudoso pastor Antônio Gilberto. Estamos usando o calendário da profecia. E nós já temos passado pela vinda de Jesus, falando sobre as duas fases desta vinda, sendo a primeira o arrebatamento, a segunda fase a sua vinda em glória. Nós falamos da distinção entre essas duas fases. E hoje, meus amados irmãos, nós queremos falar sobre o que acontecerá depois do arrebatamento. O que sucederá aqui na terra depois que a igreja for arrebatada. Vale lembrar que nós já falamos também sobre o arrebatamento, nós falamos sobre as bodas do Cordeiro, sobre o tribunal de Cristo, e hoje nós vamos ver pela Bíblia o que acontecerá aqui nesta terra quando o Senhor Jesus Cristo assim arrebatar o seu povo, a sua igreja, e levá-la para o céu, para a glória. E antes de nós iniciarmos, meus amados irmãos, este estudo, antes de nós iniciarmos com esta lição aqui, nós vamos dirigir a Deus uma palavra em oração, falando com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial, para que Ele então venha nos iluminar. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado e eterno Filho Jesus, oramos a Ti, ó Pai, neste momento, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha iluminar a cada um de nós, Senhor, a mim que estou aqui, aqueles que irão ouvir, Senhor, este estudo da palavra. Abençoe, Senhor, a tua igreja, o teu povo na face da terra. Ó Deus Todo-Poderoso, sabemos que estamos vivendo as últimas horas, os últimos momentos do teu povo na face da terra, Senhor. E o Senhor tem nos advertido e nos alertado através da sua palavra. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, oramos a Ti. Amém. Amados irmãos, leamos a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, o versículo de número 1, que nos diz assim, versículos 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. Eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, meus amados irmãos, nós vamos aqui hoje, neste estudo, meditar o que acontecerá depois que a igreja for arrebatada. Vamos usar aqui o calendário da profecia. Quero ler aqui alguma coisa, não vou me estender muito na leitura do livro. Tenho aqui também um outro material de Thomas Ice, A Tribulação. Você pode adquirir pela Chamada da Meia-Noite. É um ótimo livro, bem conceituado, segue a nossa linha doutrinária. E nós temos lido Apocalipse, capítulo de número 6. Por quê? Porque se você ler o livro do Apocalipse com atenção, se você ler o livro do Apocalipse, do capítulo 1, prestando bem atenção, você verá que a tribulação, o período da grande tribulação, se inicia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6. Vale lembrar aqui que este período que nós chamamos de grande tribulação, alguns colocam sendo grande tribulação apenas os últimos 3 anos e meio, sendo os primeiros 3 anos e meio
apenas denominado de tribulação. Nós dizemos 2 tempos de 3 anos e meio porque é um período de 7 anos. Nós tomamos este período de 7 anos da 70ª semana de Daniel, das 70 semanas proféticas de Daniel. Você pode ler isso em Daniel, capítulo de número 9, a partir do versículo 24. Você lerá a partir do versículo 1 do capítulo 9, que Daniel, ele começa a orar a Deus, e ele então examina, está dizendo que ele estava examinando o livro do profeta Isaías, e através do livro do profeta Jeremias, melhor dizendo, ele viu que os 70 anos de assolação, de cativeiro, do seu povo Judá, haveria de terminar após os 70 anos. E ele viu pela profecia de Jeremias, você pode ler isso em Jeremias capítulo de número 25, versículo de número 11, também lá em Jeremias capítulo 29, aonde se fala dos 70 anos do cativeiro. Jeremias, o profeta, falou dos 70 anos por 2 vezes, primeiro no capítulo 25, depois no capítulo de número 29. Então Daniel ele viu pelo livro do profeta Isaías que o cativeiro do seu povo estava perto de se acabar. E ele então começou a orar a Deus e pedir perdão pelos seus pecados e pelo pecado do seu povo Israel. Você lerá no versículo 20 do capítulo 9, que ele orando, ele diz assim: estando eu orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Então ele está confessando os seus pecados e o pecado do seu povo Israel. Gabriel, o anjo que o assistiu no capítulo 8, que veio para interpretar para ele a visão do capítulo 8, a visão do bode e do carneiro. Você lerá que Gabriel se apresenta para ele no capítulo 8 do livro do profeta Daniel, versículo 16. Então, este mesmo Gabriel, que assiste diante de Deus, você lerá isso no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, logo ali no começo, por volta do versículo 10, 12 até o 13, você encontrará que esse anjo Gabriel, ele assiste diante de Deus. E ele veio e disse assim para Daniel a partir do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade e sobre o santuário. Aí diz, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Você lerá no versículo 26, que diz assim: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, será morto o Messias, o ungido, e não será mais. E o povo de um príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir, com P minúsculo, é o anticristo. Diz que esse príncipe destruiria a cidade e o santuário. E o versículo 27 diz assim: e ele o príncipe com P minúsculo, e ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então veja que desde o versículo 26, passando para o 27, esse príncipe que há de vir, que faz aliança, ele é chamado no versículo 27 de o assolador. Ele é o abominável da desolação. E ele fará então um concerto com muitos. Esses muitos, pastor Antônio Gilberto, aqui nesse calendário da profecia, ele diz que esses muitos é a nação de Israel, e pode ser, ele não afirma, mas ele diz, pode ser os 10 reinos, que são os 10 chifres da besta do capítulo 13 do Apocalipse e também da besta do capítulo 17, a besta escarlate. Porque ali o anjo, ele interpreta para o profeta João, para João o profeta, dizendo assim, que os 10 chifres são 10 reis, isto é, 10 reinos, que entregarão
o poder de seu reino e a autoridade do seu reino, a besta. Você lerá isto no capítulo 17, versículo 13 do Apocalipse, mas você pode tomar a partir do versículo 7, onde o anjo começa a explicar aquela mulher, a besta, as 7 cabeças e os 10 chifres. Então, esta semana profética que foi mostrado a Daniel, que foi profetizado ali no livro do profeta Daniel, por meio do profeta, a última semana, ela é a semana escatológica. Muitos tentam colocar esta última semana como já se cumprindo no passado, que não existe mais nada para se cumprir naquela semana. Vale salientar aqui que o anjo disse para Daniel, no versículo 24 do capítulo 9, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade e sobre o santuário. Então veja que o povo de Daniel, diz no versículo 20, é Israel. Então toda a profecia das 70 semanas concerne a Israel. Não envolve a igreja. Mas entre a 69ª semana e a 70ª semana existe um intervalo, existe uma lacuna. E nesse meio se introduz a igreja. E meus amados irmãos, nós encontramos que após a subida da igreja, após a igreja subir no arrebatamento, no rapto, então se iniciará um período aqui na terra conhecido como Grande Tribulação. Como eu disse, muitos dão o título de Grande Tribulação somente para os últimos 3 anos e meio, sendo o primeiro apenas de tribulação. Mas eu prefiro dizer que todos os 7 anos são de grande tribulação, porque a ira de Deus, ela também está dentro dos primeiros 3 anos e meio. Se você ler aqui onde o texto inicial da abertura do primeiro selo, nada mais é do que a ascensão do anticristo no cenário mundial. É quando ele surge no cenário mundial. Cavalo branco, por que cavalo branco? O branco, ali no capítulo 6, é a falsa paz. É uma paz falsa para enganar não somente Israel, mas as nações. Paulo disse em 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 1 ali do capítulo 5, ele disse assim: quando todos disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então, após a igreja subir, inicia-se esse período chamado de Grande Tribulação. Capítulo 6 do Apocalipse, versículo 1, a abertura do primeiro selo. Vale salientar que são 4 cavaleiros. Os 4 primeiros selos, nós vemos que se inicia com o cavalo branco, a ascensão do anticristo ao mundo, depois o próximo é o vermelho, o preto e o amarelo. Muitos tentam identificar esse cavaleiro do cavalo branco como sendo Cristo, outros como o Espírito Santo, conquistando no primeiro século da igreja, nos tempos apostólicos. Outros classificam como sendo a vitória do Evangelho, a expansão do Evangelho. Vale salientar, meus amados irmãos, que aquele cavaleiro do capítulo 6, ele é seguido por mais 3. E os outros 3 são, o segundo é vermelho. Veja que é um animal, é um cavaleiro que ele vem para matar. Ele tem uma espada. O terceiro é um cavalo negro, colocando fome na terra. E o último cavaleiro da sequência dos 4, o 4º cavaleiro é amarelo, o seu nome é morte e o inferno segue. Então vale lembrar que o primeiro cavaleiro é seguido pelos demais, pelos outros 3. Na sequência vem logo os outros 3. Veja que se fosse Cristo, ele não poderia ser seguido por uma catástrofe de morte, de fome, e sendo seguido pelo inferno. Então, nós podemos ver que aquele cavaleiro do cavalo branco, do primeiro selo, é o anticristo. O branco é a falsa paz.
para enganar, para camuflar, porque o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco é Cristo, do capítulo de número 19 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 11. Mas Satanás é o enganador. Ele engana, ele tenta imitar tudo o que é de Deus. Então veja que este primeiro selo, ele não é Cristo, nem o Espírito Santo, nem a igreja vitoriosa do primeiro século, mas sim é o anticristo surgindo no cenário mundial. E para nós não ficarmos somente nas minhas palavras, eu quero ler aqui, como eu disse, estamos estudando o calendário da profecia, então eu quero ler aqui alguma coisa no calendário da profecia, para não ficar somente nas minhas palavras. Na página 46, aqui deste livro, está dito assim: a apostasia e o indiferentismo espiritual, bem como o espírito de desobediência, anarquia e a escalada galopante da feitiçaria fazem parte do preparo final do mundo pelo diabo para o reino do seu preposto, o anticristo. Aí ele dá a escritura, Lucas 17, do versículo 26 ao 30, Lucas 18 e 18, e 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. E ele segue: Deus preparou todas as coisas para a vinda a este mundo do seu Filho Jesus Cristo. Preparou um povo, os judeus, uma língua, o grego, um império mundial, o romano, uma tradução das Escrituras, a Septuaginta, muitas estradas através do Império Romano para a difusão das boas novas de salvação, e um arauto que preparou o caminho do Senhor, João Batista. De igual modo, o diabo prepara todas as coisas armando o palco para o reino das trevas do anticristo quando a igreja daqui sair. Então veja que Deus, ele preparou tudo para a vinda do seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Ele preparou um povo, que foi o povo judeu, preparou uma língua, que foi o grego, um império, que foi o romano, uma tradução das Escrituras, a Septuaginta, muitas estradas através do império para a difusão das boas novas. Veja que Paulo, no primeiro século, ele chega a dizer, na carta aos Colossenses, que no seu tempo o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Paulo, ele foi um missionário, um evangelista, um pregador abaixo de Jesus. Jesus é o primeiro, o pregador dos pregadores. Mas Paulo, sendo um homem chamado por Jesus Cristo, ele foi um evangelista excepcional, um profeta de Deus, foi um apóstolo. Ele tinha todas as qualidades de um ministro. Então Deus usou todas as formas para trazer o seu filho. E o diabo, de igual modo, prepara todas as coisas, armando o palco para o reino das trevas do anticristo. Ele vem preparando o mundo para receber o anticristo. O diabo está preparando as pessoas para receber o filho da perdição. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Deus vivo que veio para nos trazer a vida eterna. Porém, o anticristo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se você ler ali a partir do versículo 3 ou 4, ele é chamado de o filho da perdição. Ele é o iníquo, o homem da perdição. Então, Satanás tem preparado o mundo para recepcionar o anticristo. Vale salientar que este espírito anticristão, ele já vem atuando desde lá dos dias dos apóstolos. Se você ler na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 4, a partir do versículo 1, 2, 3, ali, ele fala do anticristo e fala do espírito do anticristo, que já atuava em seus dias. João escreveu a carta por volta do ano 90.
Então, ele diz que o Espírito já atuava. Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 2, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja que a carta aos Efésios foi escrita bem antes das cartas de João. E o espírito do anticristo já atuava no seio da igreja. Veja também em Atos capítulo 20, a partir do versículo 27 em diante, Paulo diz assim: mas eu temo que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que atrairão o rebanho após si. Veja que o espírito anticristo surgiria no meio da igreja. O anticristo, meus amados irmãos, ele é religioso. Muitos pensam que o anticristo é apenas um poder político. Não, o espírito anticristo, irmãos, ele é religioso. E o anticristo que surgirá nos últimos dias em pessoa, o anticristo da profecia profetizado para os últimos dias depois da ida da igreja, ele é tanto político quanto religioso. Ele atuará nas duas áreas, porque ele exigirá adoração para si. Leia Apocalipse 13. A besta que sobe do mar está falando do anticristo. Ele vai exigir adoração. Ele será um governo político-religioso. Analise na história da igreja. Leia a história da igreja, meus amados irmãos. Qual foi o poder religioso, um poder político e religioso, que predominou no período das trevas, desde sua ascensão? 1000 anos de trevas, queimando os nossos irmãos em fogueira, retirando a palavra de Deus, a Bíblia da mão do povo e exigindo adoração para si. Leia o período da Inquisição, no período da supremacia da igreja. Esse período da Inquisição, meus amados irmãos, foram mortos mais de 50 milhões de irmãos, de cristãos, mortos por este sistema anticristão. O espírito agindo no sistema. O anticristo que virá agora nos últimos tempos, depois da subida da igreja, ele terá um homem à sua frente. Mas este homem, ele estará à testa de um poder político religioso. Então não pense você que o anticristo ele será apenas um poder político. Não, será uma força religiosa que imporá a força que você adore, que você sirva de acordo com a sua crença. Apocalipse 13 diz que aquele que não se prostrar, que aquele que não se adorar, ele será morto. Apocalipse 13 diz assim que ele perseguirá os santos até a morte. Leia Apocalipse 13, versículo 5. Então, meus amados irmãos, o que acontecerá depois do arrebatamento da igreja? Virá o tempo da tribulação, conhecido como angústia de Jacó. Neste tempo da angústia de Jacó, porque está se referindo à nação de Israel, será um tempo de angústia para a nação israelita. No livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, versículo 1, fala assim, que naquele tempo se levantará Miguel, aquele que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que há nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Está se referindo à nação israelita, ao povo de Daniel. Um tempo de angústia ao qual Israel terá que passar. Você lerá também em Mateus capítulo 24, versículo de número 21, que a Bíblia diz assim, Jesus dizendo assim, que aquele tempo será um tempo de tribulação tal, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria.
Haverá um tempo de tribulação qual nunca houve. Leia Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Esse tempo de tribulação mencionado por Jesus é o período tétrico crucial da grande tribulação. Meu amado irmão, mas a igreja estará na glória. A igreja de Jesus, a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, aqueles que seguiram fielmente os mandamentos de Jesus. Jesus diz assim: bem-aventurado e santo aqueles que lavam as suas vestiduras, a Bíblia dizendo em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 2, a Bíblia diz assim: filhinhos, não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também por todo o mundo. Também Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, a Bíblia diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, há uma promessa para aqueles que obedecem a palavra, para aqueles que amam a Bíblia, que andam nos caminhos do Senhor, de serem levados embora antes que venha este tempo crucial. Muitos dizem assim, que se nós pregarmos que a igreja não passa pela tribulação, que a igreja não enfrentará a tribulação, mas que ela irá ser arrebatada antes, é porque é um evangelho fácil. Não, Senhor, meu amado irmão. Você ensinar biblicamente que a igreja ela irá embora antes da ira da tribulação, significa que você está ensinando o povo a se preparar, porque a vinda é uma iminência. Então, para poder subir no arrebatamento, para não entrar na ira da tribulação, você tem que se preparar, você tem que estar com a sua vida em ordem, você tem que estar diante dos pés do Senhor para você fazer parte da primeira ressurreição, para você fazer parte do arrebatamento. Porque se a pessoa não subir no arrebatamento, se ele ficar para trás, é porque ele não estava adequado para a subida. Então, querido irmão, confie nesta promessa. Fique firme com Jesus Cristo, confiando no que Ele disse para nós. Continuando aqui no calendário da profecia, para não ficar somente em minhas palavras, quero ler algo a mais aqui na página 48, onde o nosso amado irmão, pastor Antônio Gilberto, nos escreveu assim: falando-se do templo de Jerusalém, do templo que será reconstruído lá em Israel. Ele diz: o templo em consideração aqui é o da tribulação, Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que será destruído naqueles mesmos dias. O profeta Zacarias diz que a cidade será tomada. Também Apocalipse, ele diz, 11, 1 e 2, também fala da destruição desse templo. Passagens em apreço fala da medição no sentido de destruição. E também o caso do Salmo 60, versículo 2, e de Lamentações, capítulo 2, versículo 8. A destruição deste templo poderá ser causada também por terremoto, como mencionado em Apocalipse, capítulo 11, versículo 13 e 16, versículo 18 e 19. Então vale dizer aqui, irmãos, que nesse tempo da grande tribulação, será reconstruído novamente o templo lá em Jerusalém, o templo dos judeus. Esse templo que foi construído por Salomão, lá atrás no Antigo Testamento, destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C., na terceira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, reconstruído novamente esse templo, em 516 foi terminado, ali por Zorobabel, por Josué. Nós encontramos ali isso no livro de Neemias, no livro de Esdras. E depois
este templo ele foi ampliado por Herodes. Mas, porém, no cerco de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram tanto a cidade de Jerusalém quanto o templo, cumprindo-se a profecia do versículo 26 das 70 semanas do capítulo 9 de Daniel. Então, este templo será reconstruído novamente, será permitido novamente os judeus adorarem dentro do seu templo. Hoje, o lugar mais sagrado que um judeu ele tem acesso é o Muro das Lamentações, porque nas bases, no terreno onde estava o templo, que foi reconstruído, o primeiro templo por Salomão, foi no Monte Moriá, que é o monte onde Abraão ia sacrificar Isaque a pedido do Senhor. Em cima deste Monte Moriá foi feito o primeiro templo. E hoje, neste mesmo local, está a Mesquita de Omar, ou a Mesquita de Al-Aqsa. Então, será permitido aos judeus reconstruírem este templo. E é este templo que o anticristo, o falso Messias, porque Israel terá ele, o mundo terá ele, Israel terá ele como o falso Messias. Logicamente que eles não vão aceitá-lo como falso, porque eles vão achar que ele é o verdadeiro Messias, né? Então, meus amados irmãos, o mundo também o aceitará como tal. Vale dizer que toda a terra adorará a besta. Leia Apocalipse 13. Quero ler aqui para você, para não alguém dizer assim, que o que eu estou dizendo não está na Bíblia. Que a Bíblia não diz que ele será adorado. Se você ler Apocalipse 13, está escrito assim. Capítulo 13, versículo 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Versículo 8. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja que o anticristo, ele será adorado. Por isso a sua religião exigirá adoração ao anticristo. Por isto, quem não adorar de acordo com a crença do anticristo nos últimos dias será marcado pela besta. Leia Apocalipse 13, a partir do versículo 11, quando se fala da segunda besta, que ele vai falar como dragão, e ele vai fazer que todos que habitem na terra adorem a primeira besta. Ele fará sinais e prodígios. Esse é o falso profeta. É nos dito no capítulo 16 que ele é o falso profeta, onde nos diz: e da boca do dragão e da boca da besta, que é o anticristo, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Você encontra também no capítulo 19, eu creio que deve ser o versículo 20, que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Já está falando da pessoa, porque um sistema religioso, político, não pode ser condenado ao lago de fogo. O sistema não. Ao lago de fogo irá ser vivo, pessoas. Vale dizer que o anticristo em pessoa será um ser humano e o falso profeta em pessoa será um ser humano. Mas eles estarão agindo sobre um sistema político-religioso. Nós não podemos focar somente no homem anticristo e esquecer que ele tem um poder nas mãos, que é um poder político e religioso. E também não podemos focar somente no sistema político e religioso e esquecer da pessoa do anticristo. Ambos têm que caminhar junto. Veja que na interpretação do sonho da estátua que Nabucodonosor teve, Daniel disse assim, que a cabeça da estátua, ele disse para Nabucodonosor: a cabeça és tu.
É logicamente que ele não estava falando que a cabeça simbolizava somente o homem Nabucodonosor. Nabucodonosor era o cabeça do Império Babilônico. Logo, a parte da cabeça da estátua dizia tanto respeito tanto a Nabucodonosor em pessoa quanto ao seu reino babilônico. E isso vale para a segunda parte da estátua, que eram os medos e persas, falando de Dario e Ciro, para a terceira parte da estátua, que era os ventres de cobre, aonde se falava de Alexandre o Grande, das 4 cabeças do animal, que simbolizava seus 4 generais, Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então veja que chifres também em profecia simbolizam reinos. Aí diz assim, o quarto animal, ali em Daniel 7, dizia o quarto animal será o quarto reino da terra. E diz que esse quarto animal tinha 10 chifres, e entre eles subia um chifre pequeno. E diz assim que aqueles 10 chifres simbolizavam 10 reis, 10 reinos que se levantariam nos últimos dias. Então, meu querido e amado irmão, todos adorarão. Então o templo será erigido ali em Jerusalém, aonde ali o anticristo em pessoa, ele se assentará, cumprindo 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas, meus amados irmãos, vale lembrar que esta profanação em escala menor, não falando-se do cumprimento escatológico, mas no cumprimento histórico, isso também se cumpriu. Houve uma pretensão de usurpar o lugar de Jesus no decorrer da história da igreja. Houve uma pretensão de se abrir a boca em blasfêmia contra Deus e blasfemar do seu tabernáculo. No decorrer da história da igreja, nós encontramos um poder religioso que ele se autoproclamava acima de Deus, se dizendo perdoar pecados aqui na terra. Tanto que na Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele se levantou contra esse sistema e pregou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. E Lutero dizia que este sistema era o anticristo. Mas agora, nos últimos dias, irmãos, isto será numa escala muito maior. Na história, este período conhecido como o período negro da igreja, o período das trevas, nesse período houve um tempo chamado de Inquisição. A Inquisição, como eu já disse, meus amados irmãos, ela matou mais de 50 milhões de pessoas, se dizendo estar fazendo um serviço a Deus. Hoje está fácil das pessoas saberem as coisas. Vá para a história, meu amado irmão. Puxa aí, hoje você pode puxar na internet, puxa aí sobre a Inquisição espanhola, a Inquisição portuguesa, sobre o período em que este tribunal exerceu poder. Quantas pessoas, aqui mesmo no Brasil, muitas pessoas foram mortas por este tribunal, Tribunal Santo Ofício. Mas nos últimos dias agora, haverá uma supremacia também deste poder. Este homem exercendo, este anticristo exercendo um poder supremo por 42 meses. Veja que ele surge no cenário mundial em Apocalipse capítulo 6. Nos primeiros 3 anos e meio, ele estará agindo camufladamente. Mas quando você lê Apocalipse 13 é quando ele se declara besta, é quando rompe a aliança com os muitos que ele fez aliança. Isso inclui tanto Israel como podem ser, diz o pastor Antônio Gilberto, os 10 reinos, que entregarão a autoridade de seus 10 reinos à besta. Capítulo 17, versículo 13 do Apocalipse. Então, ele romperá a sua aliança com muitos na metade da semana, então ele se manifesta como a besta. E por 42 meses, que é o período mais crucial da grande tribulação, o período pior, é aonde será derramado as taças,
os 7 flagelos da ira de Deus. Vale lembrar que nesse tempo, irmãos, dos 7 anos da tribulação, não é a ira de Satanás sobre a terra, é a ira de Deus sobre a terra. Será derramado também a taça da ira de Deus sobre o trono da besta. Irmãos, nesse tempo morrerá muita gente. Muita gente vai morrer. Quero ler para você na Bíblia, na 6ª trombeta, quando se soar a 6ª trombeta, o que acontecerá? Eu vou ler somente os versículos essenciais para não tomar muito tempo. E tocou o 6º anjo, Apocalipse 9, a partir do 13. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz do céu, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matar a 1/3 parte dos homens. Então, neste tempo da grande tribulação, aqui ainda está nos primeiros 3 anos e meio, esses 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, eles são líderes dos cavaleiros de 200 milhões de demônios. São demônios. Se você ler o versículo 16, 17, 18 até o 21, fala desses demônios. 200 milhões. Esses 4 anjos do versículo 15, que vão ser soltos, e que estão presos ali junto ao rio Eufrates, são líderes desses 200 milhões de demônios. E o versículo 15 diz assim, versículo 16, melhor dizendo, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouviu o número deles. Assim viu os cavaleiros nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como a cabeça de leões, e das suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. E por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Então veja, meu querido e amado irmão, que após ao toque da 6ª trombeta, 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, liderando um exército de 200 milhões de demônios, eles irão agir por um espaço de tempo, e diz assim o versículo 17, e vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, e de jacinto e de enxofre. Aí diz, e das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. E por esses 3, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, será morta a 1/3 parte dos homens da terra. Você sabe o que é isso, irmão? Se você analisar isso, dá mais de 2 milhões de pessoas. Analise quantos bilhões de pessoas existem no planeta Terra e some a 1/3 parte. Dá mais de 200 milhões de pessoas. Se você ler também em Apocalipse 11, no versículo 13, eu quero ler só o versículo que nos interessa aqui, que nos diz assim, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então leia todo o capítulo 11 também na sua Bíblia, e veja o contexto do assunto, que fala das 2 testemunhas que estarão pregando na grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Essa cidade é Jerusalém. Eles estarão ali pregando. Eles farão oposição à besta. Pregando ali, eles serão mortos pela besta na praça da cidade. E eles vão ressuscitar. E diz que depois dos 3 dias e meio, versículo 11, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e se puseram
sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Então eles vão permanecer mortos por 3 dias e meio, mas depois Deus os ressuscita. E o povo ali, que estará ali naquele momento, verá isto. E diz o 12, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora que essas duas testemunhas, que são 2 profetas, muitos conjecturam quem serão esses 2 profetas. A Bíblia não nos dá nomes. Muitos dizem que é Enoque e Elias, outros que é Elias e Moisés. Mas, irmãos, estes homens já estão na glória. Eles não podem voltar à terra. Então serão 2 profetas, ao meu ver, e eu acredito assim, pela Bíblia, são 2 profetas que estarão agindo aqui na terra durante este tempo do cumprimento da profecia, que será o período de 7 anos de tribulação. E esses 2 profetas terão poderes para agir, dados por Deus para eles, como tiveram Moisés e Elias. Serão 2 homens, mas 2 profetas para o seu dia, agindo no mesmo poder e virtude de Moisés e Elias. E eles serão mortos. E após eles subirem ao céu, após a ressurreição, haverá um grande terremoto. E nesse terremoto morrerá 7.000 homens. Veja que na 6ª trombeta morrerá a 1/3 parte dos homens. Aqui neste terremoto morrerá 7.000 homens. Meu irmão, quantas pessoas vão morrer? Leia o capítulo 6, o 6º selo, 6 e 9 de Apocalipse. E vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus. E diz que eles estão ali debaixo do altar, clamando até quando, ó santo e verdadeiro dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Vale dizer aqui que João, ele escreveu o livro do Apocalipse para se cumprir no futuro, mas ele escreveu como que se tivesse acontecendo em seu tempo. Mas é um livro profético que se cumprirá futuramente. O Apocalipse, do capítulo 6 ao 18, é escatológico. É os 7 anos da tribulação. Pois no capítulo 19, você encontra, no versículo 11 em diante, Jesus retornando com a sua igreja para vencer o anticristo e o falso profeta na batalha do Armagedon. Então este tempo será um tempo terrível. Muitos vão morrer. Será um tempo que será quase exterminada a população da terra. Vai reduzir muito a população da terra nesse tempo. Mas vai sobreviver muitas pessoas ainda, porque haverá ainda o julgamento das nações. No julgamento das nações, no capítulo 25 de Mateus, você encontra ali naquele julgamento, você encontra ovelhas e bodes. Aquele julgamento acontecerá no final da tribulação, depois do Armagedon. E as ovelhas que vão passar ali, naquele julgamento, quando Jesus diz para aquelas ovelhas, vinde, benditos de meu Pai, que possui por herança o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo, estas ovelhas são esses que vão passar no julgamento das nações e adentrarão ao milênio de Cristo. Os bodes são aqueles que vão ser reprovados no julgamento das nações e serão lançados no inferno. Mas essas nações de pessoas vivas serão julgados ali, por quê? Pelo tratamento que eles deram ao povo judeu. Que ali no capítulo 25 de Mateus, eles são identificados como os irmãos. Jesus vai julgar essas nações de acordo com o tratamento que eles deram aos seus irmãos, o povo judeu. E meus amados irmãos, o julgamento das nações nada mais é para definir quem entrará no milênio e quem não entrará. Qual nação entrará no milênio e qual nação não entrará. Mas voltando aqui ao nosso assunto da profecia do que acontecerá depois do arrebatamento da igreja, voltando para o período tribulacional, nesse tempo também 144.000 de Israel serão selados. Você encontra isso
no capítulo de número 7 do Apocalipse, do versículo 1 ao 8, mais propriamente do versículo 3 ao 8, mas você pode ler desde o 1, né? Aonde começa falando dos anjos, né? Do selamento, dos anjos que possuem o selo para selar. E dentre esses 144 mil que serão selados, por que eles serão selados? Eles serão selados com o objetivo de não sofrerem as pragas, de não sofrerem dano pelos demônios. Os demônios que estarão agindo no período tribulacional não tocarão nesses 144 mil selados de Israel. Vale dizer que são 12 mil de cada tribo. Se você ler do versículo 3 ao 8 do capítulo 7 de Apocalipse, diz que são 12 mil de cada tribo. Muitos dizem, mas não pode ser literal, porque ali está faltando 2 tribos. Dan não está ali, Efraim também não está ali. Eles não estão ali porque eles não vão ser selados. Eles terão que passar o período da tribulação sem serem selados. Mas dentre essas 12 tribos, o Senhor tomará 12 mil de cada uma delas e selará 144 mil, com o objetivo deles não sofrer o tormento que sobrevirá sobre a terra por meio dos demônios. Quero ler aqui para você, no capítulo 9, versículo 4, que diz assim: E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então aqui nos diz, a partir do versículo 1, que um anjo que cai do céu, uma estrela que cai do céu, ele tem a chave do poço do abismo e ele abre o poço do abismo. E quando ele abre o poço do abismo, sobem gafanhotos. E esses gafanhotos, é dito assim, foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. São demônios. Estes escorpiões aqui são demônios. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, mas somente aos homens. Então eles vão fazer dano aos homens, vão danificar os homens, mas aos homens que têm o selo de Deus, estes não sofrerão o ataque dos demônios, mas eles poderão morrer fisicamente. Fisicamente eles irão morrer. Tanto que no capítulo 14 do livro de Apocalipse, você encontra estes 144 mil já no céu, identificado ali como o Monte Sião. Ali diz que eles foram comprados da terra. Ali eles já estão no céu, perante o Cordeiro. Então nós encontramos no capítulo 7, os 144 mil na terra. No capítulo 14, eles estão no céu, perante o Cordeiro. São primícias de Israel. São comprados como primícias dentre os homens. São os primeiros frutos de Israel a serem colhidos logo depois do arrebatamento. E nós continuamos aqui no calendário da profecia. Depois nós encerramos. Eu quero fazer mais um comentário aqui do pastor Antônio Gilberto. Na página 54, ele fala dos 144 mil. E ele diz assim: os 144 mil israelitas salvos durante a grande tribulação, os 144 mil israelitas salvos durante a grande tribulação. Esta obra começará nesse tempo. Serão selados por anjos de Deus. Esse selo é certamente o que está descrito em Apocalipse 14, 1. Porque ali em Apocalipse 14, 1 diz que eles têm na sua testa escritos o nome dele, Jesus, o Cordeiro, e o nome do seu Pai. Este selo é certamente o que está descrito em Apocalipse 14, 1. Esses 144 mil são os representantes das tribos. Certamente, dentre eles sairão os missionários que levarão ao mundo a palavra de Deus, conforme afirma a profecia de Isaías 66 e 19. Então veja que os 144 mil, dentre eles, sairão
aqueles que irão divulgar o evangelho no período da tribulação e também no milênio. Se você continuar lendo aqui, estudando, nós vamos chegar nesse ponto, onde o pastor Antônio Gilberto fala mais sobre esse assunto, que o evangelho também será anunciado durante o milênio pelos 144 mil. Mateus capítulo 24, versículo 14, é onde Jesus disse assim: e este é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Muitos aplicam este versículo agora ao nosso tempo, ao tempo da graça, dizendo assim que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações para depois Jesus voltar. Então eles aguardam o evangelho ser anunciado a todos para depois acontecer a volta de Jesus. Não, meu irmão. O nosso evangelho de hoje é o evangelho da graça. Este evangelho de Mateus 24 e 14 é o evangelho do reino milenar. Não tem nada a ver com o nosso evangelho. O nosso é o da graça. Este do reino será pregado pelos 144 mil no período tribulacional e adentrará o milênio, aonde eles continuarão anunciando o evangelho no milênio. Nós vamos chegar lá. E ele continua dizendo aqui: eles substituirão a igreja na obra do testemunhar de Deus. Deus nunca ficou sem testemunho, nem mesmo durante a apostasia de Israel. Então, eles vão substituir Israel no período da tribulação para pregar o evangelho. E também no milênio eles estarão pregando o evangelho. Eu quero ler para você esta escritura que o pastor Antônio Gilberto nos dá aqui no calendário da profecia, em Isaías 66 e 19, que nos diz assim: e porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações. Está vendo? E porém entre eles não vão ser selados? Sinal e selo é a mesma coisa. E porém entre eles um sinal, e os que escaparem deles enviarei às nações, a Tarsis, Pu, Lude, flecheiros, a Tubal, a Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Eles vão anunciar a glória do Senhor entre as nações. Isaías 66 e 19. Então, meu amado irmão, os 144 mil é israelita, aqueles que alegorizam, dizendo assim, que é apenas um símbolo do Israel de Deus. Fazendo alusão a Gálatas capítulo 6, versículo 16, onde Paulo fala do Israel de Deus. Vale dizer que aqui no Apocalipse não se refere à igreja como Israel de Deus, mas se refere ao Israel literal, porque é nos dado aqui as 12 tribos. E se o argumento de não ser é porque falta 2 tribos, é porque essas 2 tribos apenas não serão seladas. Elas terão de enfrentar o período da tribulação sem ser selada. O selo é apenas um selo de identificação para não sofrerem danos pelos demônios, pela ira que virá sobre a terra. Mas eles morrerão fisicamente. Fisicamente eles morrerão. Não sofrerão tormento de demônio, eles não sofrerão, mas morrerão fisicamente. A mensagem que eles pregarão não é o evangelho que conhecemos, mas o evangelho do reino, Mateus 24 e 14. Para você ver que eu não estou falando de mim mesmo, estou dando esse estudo acompanhado pelo calendário da profecia, de pastor Antônio Gilberto. Olha aqui para você ver. Leia aí, Mateus, capítulo 24, versículo 14, logo aqui, ó. Veja que ele diz que o evangelho que eles pregarão não é o nosso é o da graça. O nosso está aqui em Atos dos Apóstolos. Vou ler para você, para nós encerrar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, e o versículo 24 é nos dito assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo dizendo aqui em Atos 20, versículo 24, o evangelho da graça. Esse é o nosso evangelho. Mas o evangelho que os 144 mil anunciarão no período da tribulação e também no milênio é o evangelho do reino. Então Mateus 24:14 não é para a igreja. Mateus 24:14 se cumprirá nos 144 mil que levarão o evangelho, que cumprirão o trabalho da igreja no período da grande tribulação. Porque a igreja não estará mais aqui, a igreja estará na glória. E para encerrar, quero dizer aqui, nas palavras de pastor Antônio Gilberto, o qual anuncia a iminente volta do Senhor à terra, isto é, os 144 mil, né? E o julgamento das nações impenitentes. Esse evangelho foi anunciado por João Batista, Mateus 3:2, por Jesus, Atos 4:23, e pelos 12 apóstolos, Mateus 10:7. Mas como os judeus rejeitaram o rei, o evangelho passou a ser anunciado a todas as nações, Mateus 28:19. As palavras de Jesus em Mateus 10:23, sem dúvida, referem-se a esse tempo em que os judeus pregarão o evangelho antes da sua volta. Então leia aí Mateus 10:23, eu não tenho mais tempo. Se cumprirá nesse tempo em que os judeus pregarão o evangelho antes da volta de Jesus, que é a segunda fase da sua volta. Amém, meus amados irmãos? Então, nós continuaremos o estudo num próximo vídeo. Nós falamos aqui sobre a grande tribulação e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o final da tribulação. O que acontecerá, que será a batalha do Armagedon. Falaremos também sobre o julgamento das nações em detalhes e sobre a volta de Jesus em glória, que é a sua segunda fase, se tivermos tempo. Se não tivermos tempo, na próxima live, nós terminaremos numa terceira. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe, um abraço a todos e tenha aí um bom tempo. Amém? A paz do Senhor a todos.